Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais, estamos reunidos, estamos juntos para meditar no Evangelho deste, que é o 8º domingo do tempo comum. Um Evangelho que tem um mote, digamos, tem um slogan, uma frase, um chavão assim, que é de todos conhecido. Poderá um cego guiar outro cego? Oh, Sr. Padre, mas que pergunta é essa? Mas que evidente. Mas Nosso Senhor pergunta isso. Pergunta porque Ele vai mostrar como, infelizmente, a cegueira é possível em muitas pessoas. E então, o Evangelho de hoje é-nos apresentado dentro do contexto, como temos estado a acompanhar, dentro do contexto do Sermão da Montanha. E para entendermos a importância das três metáforas, das três parábolas que Nosso Senhor hoje nos dá, vamos ver o término do Sermão da Montanha, que nos é narrado já no final do capítulo 6, a partir do versículo 46, que não aparece no Evangelho de hoje, mas que explica-o perfeitamente. Nosso Senhor irá queixar-se assim: por que me chamais Senhor e não fazeis o que digo? E depois Ele vai dizer: então, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve as palavras de Nosso Senhor, quem as põe em prática, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Então, qual é ou quais são aquelas situações por onde a pessoa, infelizmente, poderá se desviar ou poderá afastar-se das palavras de Nosso Senhor? Então, esta é a liturgia de hoje. E Nosso Senhor dá-nos aqui então, 3 parábolas, como já disse. A primeira é a do cego, a segunda, a da árvore que não dá fruto, e a terceira é a do homem que tira do seu coração as palavras. Boas, se o coração for bom, mas se o coração for mau. Muito simples. Então, o Nosso Senhor irá dizer: poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois na mesma cova? Então, o primeiro ponto é a cegueira. Segundo ponto: não há árvore boa que dê mau fruto. Claro, a árvore ela é tão boa quanto melhor fruto der. Não é? Isso é uma coisa evidente. Se não der fruto nenhum, então corta, acabou-se. E terceiro ponto, Nosso Senhor irá dizer: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Não é? E o homem mau tira o mau tesouro que tem no seu coração. Então, são 3 imagens claríssimas. Uma sobre a cegueira, outra sobre os frutos e outra sobre, podemos dizer assim, o conselho. Porque o homem, quando tira uma palavra boa, normalmente é para aconselhar, para dizer alguma coisa, para fazer uma declaração. Não é? E essa declaração terá repercussão na outra pessoa que o ouviu. Então, estas 3 imagens são muito do senso comum. Mas a primeira delas acho que é a mais importante, porque a cegueira, aqui cegueira, o que é que significa a cegueira? Não é, claro que não é cegueira física, porque houve cegos fisicamente que tiveram uma fé extraordinária, não é? Que até seguiram a Nosso Senhor. A cegueira é espiritual aqui. Aquele famoso escritor Tomás Kempis, que escreveu A Imitação de Cristo, não é? Ele colocava, em determinado momento, a frase de Nosso Senhor no Evangelho de São João: quem me segue não anda nas trevas. Ou seja, quem segue a Nosso Senhor não anda nas trevas, anda na luz de Deus. E nós podemos inverter aqui a ordem da frase e alterar a sua lógica novamente. Ou seja, quem não me segue anda nas trevas. Então, quem não segue a Nosso Senhor começa a desviar-se, a sair da luz e a caminhar pelas trevas. E esta cegueira não é propriamente uma cegueira física, não é, da vista, é uma cegueira espiritual. É a cegueira do coração. Ou seja, a pessoa vai atrás de outras coisas que não são aquelas que são mostradas e queridas por Deus. Então, querem saber aqui qual é a pessoa que mais caminhou nas trevas? Qual é o ser que mais caminhou nas trevas? É precisamente, pensando um pouquinho, o príncipe das trevas, Satanás. O demónio é aquele que, pelo próprio título que utiliza, príncipe das trevas, é aquele que negou a luz de Deus, que se revoltou contra a ordem de Deus, revoltou-se contra a ordem estabelecida pelo próprio Deus
que não quis servir a Deus, que se cegou a si mesmo, dentro do seu, digamos assim, coração, da sua vontade, não é? E preferiu cair num abismo de trevas chamado inferno. Então, o demónio é o pai das trevas, é o príncipe das trevas. E o demónio procura cegar-nos, não fisicamente, claro, mas cegar-nos espiritualmente para que andemos nas trevas. E ao caminharmos em direção às trevas, infelizmente, vamos levar outros que também estão na sua cegueira. Porquê? Porque de repente falamos coisas más do nosso coração, aconselhamos mal e acabamos por levá-los e produzindo, evidentemente, maus frutos. Isto porquê? Porque somos cegos. Então, o Evangelho de hoje pode ser o Evangelho, os 3 defeitos de quem deve ser guia, de quem deve conduzir. Ou seja, quais são os 3 defeitos que um guia, alguém que conduz, não pode ter. Se eu conduzo alguém, não posso ter esse defeito. Sobretudo, primeiro, de ser cego. Ora, para entendermos bem como é que uma pessoa pode, infelizmente, cair nessa cegueira do coração, vamos tentar recapitular aqui um pouco, porque esta cegueira não vem de agora. Esta cegueira, há uma expressão que se utiliza, que é, aliás, da escolástica, que é o lumen rationis, a luz da razão. Ou seja, a luz da razão é aquilo que me faz ver as coisas naturalmente e tirar consequências delas. Não é? A luz da razão é aquilo que me faz ver o bem e o mal e conforme o bem eu agir e conforme o mal eu agir de outra forma. Essa é a luz da razão. A luz da razão é aquilo que me faz discernir entre a verdade e o erro, entre o belo e o feio. Não é? Ora, essa luz da razão deve ser iluminada pela palavra de Deus, pela palavra de Nosso Senhor. Quem me segue não anda nas trevas. Só que o mundo moderno, o nosso fundador dizia isso, o mundo moderno, de há cerca de 500 anos para cá, tem-se afastado dessa luz de Deus. E o primeiro que, digamos, que rompeu de uma forma horrorosa, brutal, feia mesmo, e com consequências dramáticas para a história da Igreja, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, em 1517, revoltou-se contra a autoridade, mais ou menos como Satanás o havia feito, revoltou-se contra a autoridade pontifícia, não é? Por causa de uma série de uma querela qualquer, que, enfim, não é o caso agora daqui de aprofundarmos. Mas o que eu queria chegar é a este ponto. É que, cerca de um ano depois daquela primeira dobrado de revolta dele, ele estava em Wittenberg e, numa torre do castelo, onde ele estava hospedado, teve uma iluminação. Não é? Lutero, a partir daí, foi outro. Que acontecimento foi esse? Que ele teve nessa torre, que aliás deu até origem a uma expressão que define o acontecimento, da Stürmerlebnis, ou seja, o acontecimento, o facto que se deu na torre. É que Lutero, de facto, estava na torre e com tanto peso de consciência, tanta desordem interior, as sensações que ele tinha, a fé que ele sabia que devia ter, as atitudes más que ele tinha tomado, que ele de repente teve uma iluminação. Lendo a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele percebeu que, afinal de contas, não é pelas atitudes que eu tomo que eu fico justificado diante de Deus. É pela minha fé. Ou seja, eu sou justificado diante de Deus. A justificação, aliás, a frase é assim, a justificação diante de Deus tem origem na fé e leva à fé. E então, conclui ele, o justo viverá pela fé. E então ele concluía, teve assim uma espécie de brado de alegria, então as minhas atitudes não têm nada a ver com a minha salvação. Porque basta que eu tenha fé. Basta que eu tenha fé. Eu tendo fé, estou justificado diante de Deus. Então vejam só, caríssimos irmãos, quais as consequências que se tirou daí. Não é? Porque a partir dessa revolta de Lutero, e depois deram-se uma série de outras revoltas na Europa, criou-se então esta cisão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Ou seja, eu sou um homem de fé, mas tenho atitudes contrárias à fé. Não, mas não importa. Não importa. O que é importante mesmo é que eu creio em Deus. Eu tenho a minha fé, como dizem hoje. E esse foi um perigo horroroso
Porquê? Porque separou realmente a vida do pensamento religioso, da união com Deus. Ora, isto foi depois numa degringolada enorme até chegarmos ao século XX. Podíamos dar milhares de exemplos para mostrar esta contradição. Então o ponto que eu queria mesmo frisar aqui, caríssimos irmãos, é sobretudo este aqui. Quer dizer, esta desordem interna, esta cegueira do coração, não é? Que leva a ver as coisas completamente deformadas, infelizmente entra também nas pessoas comuns. Não é? E esta cegueira entra naqueles que deviam orientar, guiar outras pessoas. E aqui eu queria realmente entrar neste tema dos guias, porque não pode um guia nunca ser cego. Não pode um guia nunca produzir maus resultados, não é? Não, orientar mal. E não pode um guia realmente dizer palavras que sejam desaconselhadas ou desaconselháveis. Então, o que é propriamente aqui o guia? Quem são os guias? Todas as pessoas. Um pai é um guia, uma mãe é um guia, um professor é um guia, um padre é um guia, um religioso é um guia. Quer dizer, um patrão é um guia, um superior é um guia, um amigo também é um guia. Ou seja, a maior parte das pessoas são guias para os outros. Então, se eu deixo de interpretar as coisas à luz de Deus, à luz da minha fé, o que vai acontecer é que o meu coração, as minhas vontades, vão começar a dar a sua própria interpretação. Só para termos uma ideia disto, por exemplo, os pais. Os pais começam a ver que os filhos estão a ficar muito violentos. E não sabem, ou não querem saber, não é? Lá está, pior cego é que ele não quer ver, de onde é que vem essa violência. Vejam só, vou pegar aqui num livro que é de um autor, do bispo Fulton Sheen. O livro é da década de 50, um pouquinho antiquado já, deve ter quase 70 anos. Um livro que até, aliás, é muito fácil de encontrar, chamado A Vida Faz Pensar, um título em português. O livro deve ser de 1955, por aí. E ele diz aqui que nos Estados Unidos da América acontecia a cada 41 segundos um assassinato. Ou seja, 41 segundos após 41 segundos, ou seja, em menos de um minuto, há um assassinato nos Estados Unidos da América, em 1955, por aí. E ele, em relação à delinquência juvenil, ele dava estes dados que são muito interessantes e eu acho que podemos aplicar até, isto aqui são dados até um pouco naivos, porque estão muito aquém da realidade atual. Mas o que é que ele dizia? Ele dizia assim, só em Chicago, ou seja, uma das grandes cidades norte-americanas, descobriu-se que no decurso de uma semana, em sessões de televisão, para crianças, apareciam os seguintes crimes no ecrã. Então, que crimes são esses? 93 assassinatos, 78 cenas de tiros, 9 raptos, 9 roubos, 44 lutas com armas de fogo, 33 lutas a murro, 2 cenas de facadas, 2 cenas de chicotadas, 2 envenenamentos e 2 bombardeamentos. Isto parece um filme comum. Mas isto é o que se passava numa semana, né, numa televisão em Chicago. Ou melhor, nas várias televisões em Chicago. E depois ele vai terminar assim. Como toda a ideia tende a concretizar-se num ato, ele pergunta como é que uns filhos hoje em dia, como é que os miúdos hoje em dia não vão ser violentos depois de verem não sei quantos crimes assim a ser cometidos pela televisão. O que eles veem, eles vão imitar. Ora, este livro aqui já é de outra geração, é de 2, 3 gerações atrás. Hoje em dia, o que os miúdos veem na televisão, o que os miúdos veem no telemóvel, os miúdos veem na internet, produz muito mais resultados do que isto produzia. Então, as pessoas perguntavam, porquê que o meu filho está tão violento, porquê que o meu filho está tão arrogante, porquê que o meu filho está tão deprimente, porquê que o meu filho está com tantas más companhias? Meu cara, não seja cego. E há aqueles pais, inclusive, que deixam a televisão no quarto, para que o meu filho fique mais entretido, sabe? Afinal de contas, não seja cego. Quer dizer, se aquilo se não há controle, se a pessoa não tem um autocontrole, coisa que realmente nos jovens praticamente não existe, é impossível que a pessoa veja cenas de violência. E depois, hoje em dia, não é só a violência, é a violência de uma forma completamente brutal, crua, né? Agressiva, além de cenas de sexualidade,
além de cenas de... Enfim, que nem não vou descrever aqui. Todos já entenderam. Então, como é que os jovens, né, vão ser guiados com a luz de Deus a ver estas coisas? Isto para os pais. Eu posso dizer pais, posso dizer avós. Posso dizer tios, tutores, enfim, todos aqueles que cuidam de jovens. Ele está a falar de crianças aqui. Ou seja, como é que eu... mas sou padre, o meu filho tem que estar entretido, eu dou-lhe o meu telemóvel, eu dou o meu telemóvel. Eu não me dou conta, eu não quero me dar conta. Que o miúdo, se ficar dias e dias, horas, a jogar, a ver coisas que não deve, coisas completamente inapropriadas à sua idade, ele vai ficar um trapo. Ele vai ficar... Quer dizer, ele vai descolar da minha realidade. Quer dizer, eu depois vou-lhe dar conselhos, ele não vai querer saber nada. Porquê? Porque ele vai entrar num outro mundo. Só não vê isso quem procura cegar-se a si mesmo. Não é? Então, caríssimos irmãos, nós devemos pegar nisto, pegar nestas ideias e levar até às últimas consequências. Não posso cegar-me a mim mesmo. Isso é o pior cego. E o pior, por exemplo, em relação aos pais, em relação aos tutores, é que eu levo as pessoas para o abismo não levando, porque na minha consciência está tudo bem. Não, eu não disse nada, eu não aconselhei nada de mal. Sim, mas eu dei-lhe um objeto, por exemplo, ou a televisão, ou dei-lhe uma máquina qualquer, que foi a perdição dele. Onde ele ganhou amizades por internet, etc., e acabou por se perder. Quantidade de casos que eu podia colocar aqui. E eu acho que todos os que estão a acompanhar conhecem-nos também. Ora, e o terceiro ponto, que é aquele que Nosso Senhor dá através da metáfora do tesouro que sai do coração. Não é? Se for um tesouro bom, saem coisas boas. Se for um tesouro mau, saem coisas más. Evidentemente, caríssimos irmãos, que se a pessoa for cega, se a pessoa não quiser ver a realidade como ela é, se a pessoa não procurar constantemente estar a ser iluminada pela luz de Deus, ela vai caminhar nas trevas. E ao caminhar nas trevas, o que é que vai acontecer? O tesouro dela vai ficar obscurecido. Porquê que vai ficar obscurecido? É porque o tesouro dela não vai ser mais as coisas de Deus, a graça de Deus, a procura dos sacramentos, a procura da salvação da alma do outro. Não. Ele não vai querer mais o bem espiritual do próximo, porque perdeu a luz do próprio Deus. Ou seja, a fé que iluminava a razão está-se, digamos, a desvanecer. E então a razão vai se pendurar, vai se agarrar a outras coisas. E, naturalmente, o tesouro, como está obscurecido, vai transbordar em palavras que não são as melhores para um conselho. Por exemplo, quantidade hoje em dia vamos voltar aqui ao tema dos pais, quer dizer, em relação a coisas que são de altíssima importância, como a formação na fé, não. Ele realmente um dia há de saber escolher o que é melhor para ele, afinal de contas, enfim, vai ter capacidade de escolha. E em coisas completamente secundárias, os pais é que opinam. Isso é cegueira. Completamente cegueira. Quer dizer, ele não percebe que o principal, que é a formação religiosa do filho, que é a formação que dá de dar sustento moral, sustento à ética que ele terá no convívio com os outros, quer dizer, isso vem da formação religiosa. Mas não. Não, ele um dia vai escolher. E evidentemente que estes conselhos vão-se até perverter quanto mais a pessoa se afastar. Não é? Eu digo conselhos como podia dizer palavras de outro género qualquer. Porque às vezes a pessoa diz umas palavras horrorosas diante das crianças, diante dos outros, diante dos jovens, não é? Que já nem se dá conta da maldade. E nem se dá conta da maldade. Mas, voltando aqui ao tema do conselho, o conselho ou é iluminado por Deus, iluminado pelaquela bem-querença que vem do próprio Deus, ou de facto vai desviar as pessoas do bom caminho. Ou pelo menos não há de conduzir para lá. E o resultado, aquele que eu devia aconselhar, há de caminhar nas trevas. Isso aqui eu falo altamente, inclusive aos amigos. A quantidade de amigos que às vezes dá maus conselhos para os outros. Não é? Tu has de saber o que é melhor para ti, não é? Ainda que seja pecado ou virtude, não has de saber o que é melhor para ti. Escolhe. Conforme a situação, podes escolher. Quer dizer, se eu sou um amigo, eu devo dizer a coisa como ela é. Tal atitude que vais tomar é pecado. É uma ofensa a Deus. Não podes tomar essa atitude. Não é? Tu deves agir deste modo. Eu, que sou teu amigo, estou-te a aconselhar, não é? Conforme os critérios racionais iluminados pela fé. Então, caríssimos irmãos, nós vemos que
estas 3 parábolas do Evangelho de hoje são seríssimas. Enfim, e levar-nos-iam a outros pontos, enfim, muito importantes, mas que no fundo mostram o quê? Nós não podemos, e com isto terminamos, nós não podemos separar o que nós somos daquilo que nós fazemos. Hoje em dia, por exemplo, com isto eu termino, a quantidade de católicos que se definem como católicos e depois que perderam completamente o senso moral. Não existe mais pudor. A pessoa anda despida, por exemplo, quase despida, ou com partes que não devia mostrar, a provocar outras pessoas. Não? E depois é capaz de ir à igreja, receber a Sagrada Eucaristia, etc. Quer dizer, porquê? Porque essa cisão entre aquilo que eu sou, não é, e aquilo que eu faço é fortíssima e nunca pode existir. Porque existindo essa cisão, no fundo, eu estou a andar, de facto, mas a andar para um abismo e a levar muitos outros para lá. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora que nos faça ter esta coerência. A coerência de vivermos alicerçados na rocha, que é Nosso Senhor, não é? Com o olhar nas coisas de Deus, para que possamos, enquanto guias, bem orientar, ou seja, não sermos cegos, dar frutos bons, não é? E não frutos amargos, nem frutos estragados, e também aconselhar aqueles que orientamos. Que Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, nos dê alento, nos dê forças e nos faça sempre caminhar nessa trilha que é a trilha de Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.